Então, beleza, vou fazer uma apresentação aqui para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu estou com o Dr. Wesley, um médico nefrologista que atende Vitória, Espírito Santo, e ele é reconhecido como ser o médico do jejum, porque ele usa a alimentação como ferramenta para potencializar a saúde, quebrando paradigmas da indústria de alimentos processados, e com uma abordagem que eu diria que é radicalmente saudável, porque o jejum é radicalmente saudável, totalmente diferente do que ele seguia antes, é totalmente diferente do que ele utilizava antes com os pacientes, que não funcionava do jeito que deveria funcionar, que é a prevenção, e por isso ele critica bastante a sabedoria popular, que não tem, eu diria, nada de sabedoria, né? Eu sou um pouco duro nesse sentido, já que os hábitos modernos realmente não são favoráveis, né? 2/3 da população tem sobrepeso, obesidade, então a alimentação moderna, a sabedoria ancestral popular moderna, não leva a nada. Então, vou conversar aqui com o Dr. Wesley, falar um pouco sobre, pode falar também sobre o seu Instagram, qual é a sua presença no meio social, e eu vou deixar o link para vocês também aqui, na descrição desse vídeo, então aproveitem para curtir esse vídeo também, segue o canal e bora conversar com o doutor. Então, conta um pouco da sua história, eu sei que você já estava conversando comigo aqui, um pouco sobre a sua introdução ao jejum intermitente, há uns 6 anos atrás, mas bom explicar para o público toda a sua paixão aí pelo tema. Vamos lá. Bom, primeiramente agradeço pela oportunidade, viu, Caio? E parabenizar pelo trabalho nas redes sociais. Você é um grande divulgador aí da low carb e como estratégia nutricional eu gosto muito, né? Aliado com o jejum, para mim é uma ferramenta importantíssima para quem que realmente quem quer ter saúde de uma maneira geral, realmente são excelentes estratégias. Bom, eu estava comentando nos bastidores com você toda essa questão da minha história, né? Como eu conheci o jejum, né? Mas a minha história é como de um médico tradicional mesmo, né? A gente forma na faculdade, eu formei em 2009 e fiz toda a minha carreira em Belo Horizonte e até que, como médico, eu cheguei e falei assim, caramba, eu vou continuar a minha carreira e vou fazer a parte que eu mais gostava até então. Então, eu fiz clínica médica e depois fiz nefrologia, né? Então, para o pessoal de casa, né, a nefrologia, de fato, é uma especialidade que cuida dos rins, né? Então, eu pegava pacientes, eu tratava pacientes mais terminais, vamos falar assim, ou eles faziam transplante renal, ou ficava dependente de uma cadeia, de uma máquina para fazer hemodiálise. Então, eram pacientes assim, que, de uma certa maneira, não tinha grandes perspectivas. Isso me frustrava muito, porque, como médico, a gente forma para salvar vidas. A gente forma para estar aqui realmente conduzindo da melhor maneira possível a saúde dos pacientes. Então, o que aconteceu? Né? Mediante a isso, eu sabia, né, que 70% dos pacientes, eles que levavam para a hemodiálise, por ter esses problemas renais, né, era decorrente a diabetes e hipertensão. Né? Em diabetes e hipertensão, a gente sabe que são doenças totalmente preveníveis com o estilo de vida. Então, pessoas que têm essas patologias relacionadas com a resistência insulínica, tudo você consegue tratar, curar o que seja, mudando o seu hábito de vida. E a partir daí, né, eu pensei assim, caramba, ao invés de eu ficar tratando doença, por que eu não vou fazer prevenção? Vou fazer o caminho inverso, vou aprender mais, vou aprender um pouco mais sobre como ser um médico de estilo de vida. Não é simplesmente prescrever remédio, vamos falar um pouco de alimentação, vamos falar um pouco de atividade física. Então, a minha carreira começou a partir daí, meados aí, né, 2011, 2012, voltado para essa medicina preventiva. Até que, mais ou menos, em 2012, fiz uma viagem para os Estados Unidos e conheci a respeito um pouco mais sobre o jejum intermitente e estou até hoje aqui praticando e falando mais fortemente nas redes sociais de uns anos para cá, mas eu colocava muito em prática dos meus pacientes porque, de fato, o resultado é muito incrível.
tanto Não, com em certeza. crescimento, tanto em controle de exames laboratoriais, a pessoa que quer alta performance, quer aumentar a energia. Então, de uns 4 anos para cá, eu realmente comecei a colocar muito em prática com os meus pacientes, os resultados são muito incríveis. Legal, legal, Wesley. Então, realmente, você começou a perceber que sem a dieta, sem a mudança no estilo de vida, o fator prevenção, nada ia resolver, né? É como se fosse cruzar os dedos e esperar que Deus nos ajude, né? Praticamente. Exatamente. Felizmente, você começou depois de você se formar em 2009, mas por 2011 você começou a se interessar mais pelo tema, estudar. 2012 foi para os Estados Unidos. Daí, se encontrou, ou pelo menos teve acesso, contato com o trabalho de líderes no meio do jejum. Exatamente. A partir daí você começou a se interessar mais e se encantou totalmente por esse estilo de vida de jejum, que vai muito além de jejum, né? Jejum é uma parte só, que na verdade não se resume só a dieta e ao jejum. Na verdade, tem coisas que eu divulgo no meu blog bastante, que vai muito além da dieta, coisas que nossos ancestrais faziam. Exatamente. Tomar sol, se movimentar bastante. Por sinal, confere vários benefícios para a saúde, na prevenção de câncer, o sol. E Exatamente. sol em moderação é muito bom para a prevenção de melanoma, inclusive. Mas, acima de tudo, eu diria que estar imerso na natureza, fazendo uma rotina de exercício bem feita, com treinamento de força, caminhada. Você falou que você tem os pacientes resistentes à insulina. Nada melhor que um treinamento de força, jejum, low carb. Se você fizer tudo direito, vai resolver, vai ficar fácil. Eu vou falar bastante sobre várias coisas, né? Mas eu queria que você desenvolvesse mais essa questão do estilo de vida, que vai além da dieta e do jejum. Então tá. A questão, né, do jejum, né, a gente fala muito da parte terapêutica, né? Jejum terapêutico para prevenir diabetes ou até curar diabetes tipo 2, casos relatados aqui. E eu gosto de falar com o paciente, né? Porque tem essa crença que o jejum eu vou passar fome, que tem toda essa crença de que saco vazio não para em pé, que falou da palavra jejum, a pessoa vai remeter assim, não vou comer nada. Mas não é por aí. O jejum simplesmente, eu falo para todos os meus pacientes, para todo o meu público, é simplesmente você descansar, purificar o seu corpo de uma maneira muito ampla, né? Lógico, né? Que você vai melhorar muito seus parâmetros inflamatórios, vai melhorar sua insulina, vai melhorar o seu PCR, vai melhorar sua glicose, vai melhorar o colesterol. Então, de fato, né, o jejum é muito amplo, né? Então, falando do aspecto terapêutico, né, a gente vê essas respostas maravilhosas. Mas quando a gente fala do lado espiritual, né, também é uma coisa muito forte. Quem vivencia o jejum é muito interessante nisso. Por quê? Porque quando, por exemplo, você consegue, por exemplo, falar não para a comida, vamos dizer assim, que o jejum, você melhora a sua compulsão alimentar, você vai ter prazer em comer comidas mais saudáveis, né? Então, você não está intoxicando, por isso entra na questão da janela de alimentação, né, pessoal? Eu gosto muito de seguir a low carb anti-inflamatória, gosto muito de seguir. Então, se você fala não para a comida, você consegue falar não para tudo, para relacionamentos tóxicos, você fala não para as pessoas que querem te fazer mal. Então, vai muito mais além do que isso. E você consegue desenvolver o seu lado espiritual, vamos falar assim, né? De maneira que o jejum, ele alimenta a alma, e o alimento, a comida alimenta o corpo, vamos dizer assim, o corpo físico. E quando você alia isso tudo, o jejum terapêutico, aliado com o jejum espiritual, com a prática de atividade física, com um estilo de vida, hidratação, suplementação, você fecha o combo completo realmente de ter uma saúde mais do que perfeita. E não só isso, né? É que todos nós queremos envelhecer com saúde. Você envelhecer e ter disposição. Você envelhecer e de fato, não ficar dependendo de ficar tomando os remédios ou você depender de uma outra pessoa para fazer determinado tipo de pessoas. Você ter essa liberdade. Então, quando você fala de jejum, combina muito bem com essa questão de estilo de vida. Até porque, eu sempre falo, jejum, você não vira refém da comida. Então, te dá tempo para fazer mais atividade física, dá tempo para você trabalhar, dá tempo para você produzir mais, dá tempo para você uma série de situações. Então, quem pratica o jejum sabe
quanto que isso é poderoso. Com certeza, né? O que você falou, saco vazio não para em pé, o pessoal pensa que vai ficar sem energia, mas muito pelo contrário, você ganha mais energia, você constrói mitocôndrias, seu corpo se adapta a nível celular para produzir mais energia a partir do quê? De gordura, gordura corporal, ácidos graxos. Exato. O mais intuitivo que pareça, os níveis de energia tendem a aumentar durante o jejum prolongado também, não é só de alimentação restrita, em parte devido à questão hormonal, né, da adrenalina, mas também do aumento da neurogênese, aumento da cetose no cérebro, que gera crescimento de novos neurônios, melhores níveis de atenção, que é meio que um mecanismo de adaptação do corpo a estimular o corpo a caçar, a ir atrás de comida. Então, nada mais natural do que se despertar com o jejum e ter mais energia, né? Não, daí o resultado disso é que você falou, seus clientes melhoram todo o CPR, todos os marcadores de inflamação, insulina, açúcar, todo básico, né? E só pegando o gancho, né, que eu falo para todo mundo, né, mas e essa modinha aí que você fala de jejum? Eu falo assim, peraí, aí voltando, né, que você fala muito da questão dos nossos ancestrais primitivos, né, não existia essa questão, né, de comer de 3 em 3 horas. Né? Não existe. Aí é categórico, né, eu sempre falo, ó, de fato, se comer de 3 em 3 horas fosse pré-requisito, né, e comer de 3 em 3 horas nunca foi pré-requisito para a sobrevivência humana. A gente não estaria aqui, não tem condições essa questão de comer de 3 em 3 horas. Primeiro, porque de fato você está aqui, está se alimentando, está dando pico de insulina, dependendo do que você come, você vira refém de comida. Óbvio, de algumas estratégias, talvez valha a pena você comer de 3 em 3 horas, mas o ser humano moderno não combina com comer de 3 em 3 horas. Né? E principalmente quando você pratica o jejum, você consegue perceber, né, Caio, a diferença de fome real para a vontade de comer. E você vê que a maioria das pessoas, quase que 100%, não consegue atingir a fome real, aquela fome de verdade. Né? A pessoa tem o quê? A vontade de comer, devido a um estímulo visual, devido a lá o colega que está do lado comendo, ou porque falaram para ele que ele realmente tem que comer na meio-dia, tem que comer 2 horas da tarde, preconizou os horários. Né? Então ela não consegue nem escutar as vozes do corpo. Até para isso o jejum é bom, que você consegue distinguir essa fome real. E com certeza, você distinguir dessa fome real, com certeza você vai ter vários e vários benefícios, principalmente em questão da compulsão alimentar. E as pessoas que estão fazendo jejum de 21 dias, 5 dias, essas pessoas não sentem fome, não? Exatamente. Você tem um pico de grelina quando você está em jejum, mas é um pico transitório, né, que aumenta a fome. Grelina é um hormônio da fome. Então, você sente um pouco desse aumento de fome, mas a partir do momento que você manda a mensagem para o corpo que está tudo ok, está tudo calmo, você tem energia disponível à vontade, daí o estômago para de roncar, a barriga para de roncar, você fica tranquilo, e quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas, e quanto mais você pratica o hábito do jejum, mais prático fica, mais fácil fica. Exatamente. Você faz, que o desafio é fazer um jejum de 24 horas, o desafio vai ser um jejum de 2 dias. Não, 16 é a coisa mais fácil do mundo. E esse mito de comer de 3 em 3 horas, né, surgiu aí nos meios de nutrição, decorrente em parte do fato das pessoas acharem que aumenta o metabolismo. Você estimulasse o corpo a queimar mais calorias. Tipo, não tem nada a ver. E todos os estudos mostram que não tem diferença na taxa em qual o seu metabolismo trabalha, independente de quantas refeições você come por dia. Mas a diferença está na taxa de queima de gordura. Quanto menos refeição você come, mais seu corpo queima gordura. Exatamente. E é bom deixar, né, bem claro, né, Caio, para o público de casa, eu sei que o pessoal te acompanha, o pessoal que me acompanha, que jejum, né, é permitido líquidos, tá, pessoal? Isso é importante. Então, beber água é mais do que fundamental durante o jejum, né? E 70% do nosso corpo é água. Então, o principal nutriente é água, não é comida. Então, você tem que beber água, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, tá? Então, às vezes... Já aproveita e fala sobre os suplementos que você usa no jejum, porque se for água, eu lembrei dos eletrólitos, né? Então, potássio, magnésio. Qual a importância que você dá para essa suplementação?
Perfeito. E só complementando, Caia, às vezes a pessoa acha que está com fome, mas está com sede, até porque os símtomas da fome são muito próximos. Às vezes a pessoa acha que está com fome, mas toma um copo de água e já se sacia, né? Bom, essa pergunta, né, a respeito da suplementação, né, tem suplementos que quebram o jejum, né, e outros que não quebram. Da grande maioria, todos os suplementos que estimulam a insulina vão quebrar jejum, né? Por exemplo, glutamina, vitamina C efervescente vai quebrar, né? Agora, de maneira geral, esses sais minerais, magnésio, potássio, isso é fundamental até para jejuns mais prolongados, né? Isso é muito bom, né? Eu também gosto de utilizar nesses jejuns mais prolongados um suplemento chamado GOL-BHB. Não sei se você já ouviu falar, que simplesmente são corpos cetônicos que você oferece para o seu corpo, né? Isso é uma febre nos Estados Unidos, né? Mas de maneira geral, como? Suplemento de cetose, você diz, TCM, MCT ou sais? O TCM, na verdade, quebra o jejum, né? Na verdade... Éster de cetose, o éster de cetose é mais potente, só que também é muito mais caro. Isso Os sais de cetose, que são mais baratinhos, menos eficiente, mas dura aí 3 horas no sangue, mais ou menos, 4 já foi embora. Eleva temporariamente, mas para você ficar no estado de cetose, você tem que tomar várias vezes ao dia. Eu sou fã desses suplementos aí, não sei se você está falando do mesmo tipo de suplemento. Sim. É interessante. É exatamente isso, né? Porque esses sais de cetose, né? Quem pratica esse jejum prolongado tem que tomar um pouco de cuidado, né? As regrinhas de ouro, porque a pessoa muitas vezes pode fazer uma hiperidratação, né? E expolir esses sais minerais, potássio, magnésio, e às vezes não está repondo. Por isso que muitas vezes esses sais são importantes. Ou propriamente dito, a pessoa pode fazer diluir um sal rosa do Himalaia, ou mandar manipular esses suplementos assim. Mas de maneira geral, né, isso aí a gente fala para jejuns prolongados. Mas a grande maioria dos suplementos que contêm adoçantes, corantes, que estimulam a insulina, vai quebrar o jejum, né? E tem essas regrinhas de ouro para o jejum prolongado ou não, né? Então, com certeza, o prolongado, daí isso exige uma atenção especial, tomar bastante água, magnésio é muito importante, que aliás, já no dia, todo mundo, na minha opinião, deveria tomar, porque está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas no corpo, extremamente importante para prevenir câimbras, contrações musculares, todo o sistema muscular esquelético. Então, é muito essencial o magnésio, cálcio, o sal que você falou do Himalaia, diluir na água. Então, o problema é que as pessoas pensam que sal é um problema, né? Então, isso pode ser um impedimento, muitas vezes, da pessoa fazer um jejum direito. Mas no jejum 16 horas não tem problema, nada vai acontecer, né? Pelo menos não se você já estiver acostumado, leva um tempo essa cetoadaptação aí, adaptação do corpo a queimar gordura. Então, se você está vendo esse vídeo agora, você quer começar a seguir jejum, em primeiro lugar, você tente reduzir sua carga glicêmica da dieta, prezar por carboidratos baixos glicêmicos, depois fazer uma low carb controlada, daí aos poucos aumentando o jejum, né? Começa 12 horas, 13 horas, 14, não vai chegar lá de uma vez querer fazer um jejum de 20 horas, como muita gente faz, né? Chegou agora e já quer emagrecer tudo que emagreceu a vida toda em um dia. É verdade, muito bem colocado. Eu falo com meus pacientes, né? Vamos limpar a despensa, vamos tirar tudo que é industrializado e vamos comer comida de verdade, vamos baixar essa insulina. Você vai baixando a insulina, vai controlando a fome, já vai vendo um resultado legal, vai perdendo, né, medidas e realmente ele vai caminhando juntamente com o jejum, muito bem colocado, né? Mas essa importância é uma dúvida muito grande dessa questão. O que quebra, não quebra? Por exemplo, água com limão, quebra. Vinagre de maçã, quebra. É uma coisa assim que nem ninguém nunca entrou em consenso, né? E eu particularmente falo para todo mundo, pessoal, tomar água com limão em jejum, mesmo se quebrasse, se quebra uma quantidade muito pequena, mas isso tem tantos benefícios por questões aí de você melhorar a questão da acidez estomacal, para você melhorar todos os sintomas de refluxo, de azia, que vale muito a pena. É rico em vitamina C, antioxidante, então vale muito a pena você acordar de manhã e tomar aquele velho e bom shotzinho de vinagre de limão. E eu também acrescento o vinagre de maçã, que eu acho incrível, né? É muito interessante o vinagre de maçã para controlar a glicemia, né? Perfeito. O ponto importante que você está falando é que não precisa ficar neurótico, não é que você vai tomar um suco de limão que não tem nada de calorias e vai quebrar o jejum.
vai quebrar 5 minutos o jejum. Então o pessoal fica muito obcecado. Daí o pessoal pergunta, e café vai quebrar o jejum ou não? Eu sei que são dúvidas legítimas, tem que esclarecer, mas o importante é fazer e não ficar preso em tantos desses detalhes que são um tanto insignificantes, né? O café, saiu o estudo do café agora, mostrou que o café, ele não quebra necessariamente jejum, mas ele aumenta a autofagia. Então, ele é indutor da autofagia que o jejum já causa, né? Que é a renovação das células. Perfeito. Agregados de proteína, limpando as células, jogando fora as partes ruins, preservando as partes boas. Então, o café estimula a autofagia. Então, o pessoal não precisa ficar com medo de tomar um cafezinho, né? Puro, no máximo um adoçantezinho natural, tomar um suco de limão, como você falou, uma limonadazinha. Perfeito. Perfeito. Eu também falo com meus pacientes, né? Acho que vale a pena ressaltar também. Poxa, mas eu faço atividade física de manhã, doutor Wesley. Como é que eu faço? Vamos lá. Vou passar o que eu recomendo, acredito que você compartilhe disso também, né, Caio? Como você mesmo disse, a pessoa precisa de uma adaptação. Para iniciar o jejum, e ainda mais para fazer atividade física, tem uma adaptação também. Ele não vai chegar do nada, nunca fiz jejum, não está adaptado, e começar a fazer uma atividade física intensa, de alto impacto. Por exemplo, uma musculação, ele fazer um crossfit, ou fazer uma meia maratona, o que seja. Com certeza ele não está adaptado, né? Então, precisa de uma adaptação para isso, né? Então, assim, fazer atividades físicas aeróbicas geralmente são mais fáceis do que fazer uma atividade física resistida. Lógico que também depende muito do que a pessoa comeu na noite anterior, a reserva de glicogênio, e várias variáveis, vamos falar assim. Mas eu gosto muito, para as pessoas que estão iniciando, querem fazer atividade física, eu gosto muito do café à prova de balas. O café com manteiga ghee e óleo de coco. Porque, de fato, vai quebrar jejum? Beleza, quebrou. Mas ele mantém ali uma energia, não dá pico de insulina e pode ser uma excelente estratégia para quem quer começar a fazer atividade física mais leve, moderada, em jejum, sem perder os benefícios do jejum, mas mantendo a questão da energia. Então, é excelente dica para o pessoal de casa, que é esse café bulletproof, vamos falar. Eu fico muito feliz que você mencionou, né? Porque eu divulgo bastante café à prova de balas já há anos, né? Desde que surgiu a dieta à prova de balas. O livro do Dave Asprey, em 2014. Eu li o livro de todos os livros do Dave Asprey, acompanho ele todos os dias. Ele é um dos biohackers mais incríveis dos Estados Unidos. Mas o curioso e interessante é que saiu um estudo recente, eu já tinha visto outros estudos sobre o café à prova de balas, que ele realmente é melhor do que um café da manhã tradicional, porque ele suprime totalmente a insulina, já que é pura gordura, né, e o que estimula a insulina em carboidrato em primeiro lugar, proteína em segundo lugar. E terceiro, gordura. Então, suprime bastante insulina, ainda mantém a autofagia alta, no entanto, ainda é calorias, né? E essas calorias já não produzem mesmo efeito no corpo que o jejum, porque aumenta um pouco o estresse oxidativo e tal, então bloqueia um pouco os efeitos do jejum. Daí esse estudo que saiu recente nesse ano, aliás, ano passado, né, que já estamos em 2020, comparou o café da manhã à prova de balas com um café normal e um café prova de balas, digamos, turbinado, né, com mais MCT ainda. O interessante foi que eles descobriram que o café normal produziu mais cetose do que o café à prova de balas. Olha! Eu achei muito interessante. Só o café à prova de balas super turbinado, com 3 colheres de TCM, que realmente aumentou mais a cetose. Ou seja, o que eu concluí com isso aí é que a melhor opção de todas sempre vai ser o café normal. Só que eu concordo plenamente com você. Comparado com o café da manhã tradicional, ou mesmo comparado com o café low carb, com ovos e tal, você reprimir a insulina com esse café é excelente. Bacana. E vai aumentar a sua performance, vamos falar assim, né? Fazer atividade física, porque TCM vira, de fato, aí uma fonte de energia instantânea, né? Exato. Não, maravilha. Então, eu acho que você já começa o dia com o pé direito, né? Começa o dia na low carb. Eu, particularmente, faço low carb o dia todo. Chega à noite, eu quebro a low carb com uma refeição rica em carboidrato. Daí eu uso vinagre de maçã, que você falou é excelente para regular a glicose sanguínea, os outros miméticos de restrição calórica, outros suplementos que ajudam a regular a glicose, como a canela, que não é um suplemento, mas é um alimento muito bom. Canela, daí tem o extrato de melão amargo, tem um pouco de álcool, né? Se tomar um pouquinho de vinho vai ajudar a regular a glicose.
não muito, é claro. Enfim, esses hacks aí que a gente faz para quem é atleta, porque você se privar totalmente do carboidrato pode levar a um déficit calórico, pode ser uma desvantagem. Então, eu digo que é conveniente você comer os carboidratos à noite. Eu sei que o corpo não responde tão bem ao carboidrato à noite porque por causa da questão da insulina, suprime a melatonina. Aliás, a melatonina suprime a insulina. Daí a glicose fica alta à noite. Então, naturalmente, o corpo foi projetado para se preparar para o sono e não comer. No entanto, o corpo de atleta, de quem é esportista, assíduo, ávido e tal, é totalmente diferente, já tem uma sensibilidade à insulina muito maior. Então, as células acabam absorvendo a glicose com mais facilidade, mesmo com esse teor de carboidratos à noite. Então, essa é uma estratégia que eu uso. Não sei se você é atleta, você treina? Treino todo dia. Vou todo dia de manhã, né? Minha rotina de manhã, eu acordo às 5 da manhã sem precisar, mas é porque eu gosto de fazer a minha meditação, eu tenho um privilégio de morar de frente para o mar, então eu gosto de contemplar, ter contato com a natureza. Então, esse momento matinal é o meu momento da espiritualidade, que eu falo, né? E depois eu vou fazer minhas atividades físicas, gosto de usar muito café à prova de balas, e depois só vou almoçar por volta de meio-dia. Então minha rotina matinal geralmente é essa, né? E depois, na janela da tarde, eu faço low carb, igual exatamente você, também como carboidrato à noite, para conseguir fazer atividade física no dia seguinte mais intensa, porque eu gosto de fazer musculação na parte da manhã. Então faz toda a diferença. Quando eu como carboidrato à noite, meus rendimentos no treino na parte da manhã, em jejum, rendem muito melhor do que realmente o pessoal ficar no famoso saladinha com frango. Eu não sei porque as pessoas gostam só disso, saladinha com frango, né? Então, realmente, essa é a minha rotina. Nossa, show de bola, show de bola. Eu acho que eu faço algo muito parecido, a gente está muito alinhado Lógico. nos hábitos. Eu faço também minha meditação matinal, eu não moro na frente da praia, mas eu sou surfista, eu vou no final de semana surfar. Legal. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis do mundo, dos biohacks mais fantásticos, mais eficazes, é a natureza e o mar. Então, eu faço musculação que nem você, antes do almoço, em jejum, musculação com jejum. Você quebra o seu jejum com quanto tempo? Meio-dia, mais ou menos, vou quebrar. Vamos dar umas 16 horas, né? Vai dar umas 16 horas. Eu janto por volta de 8, 9 horas, vai dar 16, 15 horas. Né? Já reabasteceu o glicogênio no dia anterior, tranquilo. Exatamente, E isso aí é bem tranquilo, né? De janela da tarde, uma alimentação mais low carb, né? Eu adoro musculação também. Você faz quantas vezes na semana? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias de segunda. Aliás, segunda a sábado, eu faço um day off diariamente, né? Eu gosto. Mas eu confesso que eu não faço muito aeróbico, viu? Não faço muito. Gosto mais da atividade física resistida, né? Cara, se não fosse pelo surf, eu seria igualzinho, porque eu faço treino resistido à musculação 5, 6 vezes na semana. Eu diria em média 6, né? É que o surf depende muito das condições de onda. Depende do swell, da ondulação. Então, semana que eu surfo, tem final de semana que eu não surfo. Mas se não fosse pelo surf, eu não ia ficar 3 horas correndo de jeito nenhum, entendeu? Exatamente, o surf é bom, né, cara? Você entra em contato com a natureza, eu faço isso aí diariamente, tem esse privilégio, né, de depois da academia voltar a dar um mergulho no mar e começar o meu dia, né, fazer esse contato com a natureza. Eu gosto muito do grounding, né, de fazer aterramento, né, de ter esse contato. Isso aí para mim, é a melhor maneira de você começar o dia, de você tirar campos eletromagnéticos, você realmente conectar com a natureza, você realmente também, de uma certa maneira, ao longo do tempo descobrindo o seu propósito e aumentando a sua espiritualidade. Com certeza, você não vive no automático, né? Quando você começa a viver no automático, trabalho, casa, aí você vê que perde o porquê do propósito da vida, né? Tudo tem que ter sentido, tem que ter prazer, deixar o estresse do lado, né? Os estudos mostram que quando você entra em contato com a natureza, o próprio exercício na natureza é superior ao exercício fechado, né? Assim, eu acho que os dois são válidos, é claro, mas já fizeram estudos, assim, pelo menos comparando pessoas caminhando na esteira com pessoas caminhando na floresta. Os benefícios no humor, inclusive alguns parâmetros de saúde, são melhores na floresta. E não é de surpreender, né? Então, cara, você tem um privilégio enorme aí de morar na frente da praia.
e fazer o grounding aí que você falou. Muito. Tapete ground, não. Não. Isso é um tapete de areia natural. De areia natural mesmo. É isso mesmo, porque tem o tapete ground, né? Eu sei, o pessoal vende na internet isso, né? Que mora nas... Mas pensando bem, é uma ferramenta boa para quem mora na cidade. Porque você consegue ficar, você pode colocar no seu computador, você pode dormir, pode se colocar embaixo do lençol. Daí você fica, se você deita por 9 horas, 10 horas, você fica 10 horas por dia até lá. Então, realmente, nesse sentido, nesse quesito, você já ticou, né? Agora, a natureza é natureza. A natureza proporciona vários benefícios que vão além da transmissão de energia da Terra. Sim, com certeza. Incrível. Então, fala mais um pouco sobre jejum. O que mais Bora. você tem? Manda aí, manda brasa, que você acha interessante. Questão do sistema imunológico. Se você quiser falar, a gente pode falar, acho que umas coisas mais, por exemplo, assim, quais são os sabotadores do jejum, se você quiser falar dos mitos que as pessoas acham, algumas objeções. Cara, pode falar sobre o que quiser, né? Porque é um mito realmente que isso criou, na verdade, eu não sei de onde veio originalmente, né? Veio desse mito do metabolismo, como a trigliceridose vai estimular o metabolismo. Veio também da cetoacidose diabética. Então, se o diabético fica sem comer por muito tempo, ele tem uma hipoglicemia severa, hiperacidose diabética, daí fica doente, pode passar mal e morrer. Daí veio o mito de que você tem que comer, né? Lembrando, pensando bem, é isso. Exatamente. Outro grande mito aí é perder massa magra, né? Que assim, vou parar de comer, vou perder massa magra. Não, pessoal, você não vai perder massa magra treinando em jejum. O seu corpo não ia... O seu corpo é uma engenharia perfeita. Ele não vai consumir músculo ao invés de gordura. Ele vai ter predileção, realmente, a queimar gordura. Né? Então, é uma fonte de energia ali instantânea que você vai queimar. De uma certa maneira, você vai utilizar como fonte de energia. Mas você nunca vai, de fato, queimar gordura. Você nunca vai, de fato, queimar massa magra, vamos falar assim. E até alguns estudos mostrando, né, que você aumenta o IGF-1 em jejum e favorece em alguns pontos em ganhar massa magra. Mas, assim, na minha prática, eu não vejo tanto benefício para ganho de massa magra. A gente vê mais essa questão da perda de peso mesmo, perda de medidas, você emagrecimento, perda de gordura. Óbvio que se você fizer um jejum aliado com atividade física resistida, sem dúvida nenhuma, você vai favorecer a síntese proteica, você vai fazer uma nutrição adequada, com proteínas de alto valor biológico, aí realmente você atinge a questão do ganho de massa magra. Mas, de fato, você falar que o jejum você vai perder massa magra é realmente uma grande falácia. Não tem como. Exato. O corpo tem esses mecanismos adaptativos para preservar a massa magra e tudo depende do estímulo. Então, se você está fazendo treino resistido à musculação todo dia, se você tem proteína suficiente, isso é importante, porque proteína promove a síntese de aminoácidos e o anabolismo, até certo ponto, é claro. Então, os estudos mostram aí 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso, 1,7 no máximo, entendeu? Somado um pouco à questão calórica, porque se você tiver uma dieta hipocalórica, você pode perder músculo, né? Então, você tem que comer proteína num nível adequado, compatível ao seu plano de exercícios, né? Se você treina, pratica exercício 3 vezes na semana, esse requerimento é menor que um atleta. Agora, um atleta vai precisar de mais, vai precisar de 1,5, 1,6, entendeu? Mais ou menos nessa faixa. Mas uma carga calórica suficiente para suportar os músculos. Mas o corpo em si tem mecanismos adaptativos para evitar o catabolismo, como você falou, a indução do GH, quando você faz jejum, hormônio de crescimento, picos de IGF-1, e tudo isso são picos, né? É transitório e proporciona o crescimento dos tecidos depois. Então, tem o jejum, que faz autofagia, renovação das células, depois tem a fase de crescimento, que é para reconstruir os órgãos. Então, é fascinante o jeito que a natureza acha um jeito de trabalhar em todos os cenários diferentes, né? Uma das outras coisas que as pessoas acham que, de fato, vai diminuir o metabolismo, pelo contrário, a gente já falou, ele acelera, em alguns casos, aí até 12%, né? Já vi alguns estudos mostrando 12% acelerar o metabolismo. E não sei se algumas pessoas perguntam também para você, cara, putz, e a litose?
você vai ficar com mau hálito fazendo jejum, o que que eu faço? Já perguntaram isso para você, né? Então, assim, até onde eu sei, isso acontece temporariamente, quando seu corpo não está adaptado a queimar gordura. Com o tempo, o corpo, ele usa cetose, no músculo, no começo, ele usa cetose em algumas partes do corpo, depois o músculo se adapta a queimar gordura. Quando o músculo começa a usar gordura, daí, com a cetoadaptação, o bafo vai embora. Até onde eu exatamente. sei. Mas, exatamente. Primeiro, a gente tem que investigar se a pessoa tem algum problema na saúde bucal, né? Então, assim, a gente não pode descartar essa hipótese. Mas uma outra causa que pode dar essa questão de halitose pode ser um negócio chamado acloridria, né? Que hoje, grande parte das pessoas toma muito prazóis da vida, né? Muitos omeprazóis, uma série de coisas, decorrente aí, óbvio, uma má alimentação, decorrente aí a excesso de glúten, excesso aí de laticínios e por aí vai. E gera essa questão de uso crônico de pantoprazol, de omeprazol, cisprazóis da vida, e gera uma questão de acloridria, né? A pessoa não consegue mais produzir ácido clorídrico. Então, essa digestão no seu estômago fica totalmente, a produção de ácido clorídrico fica totalmente ali debilitada, né? E sem falar também que a questão que gera uma disbiose. Então, uma mistura de acloridria com disbiose, essa alteração. Opa, acho que ele caiu. Caiu? Opa, valeu. Voltou? Pode falar. Deu um... Ácido clorídrico, está falando da digestão da proteína. Da disbiose, e essa disbiose desse equilíbrio da flora intestinal. Então, de fato, o que acontece? Pode favorecer essa questão aí da halitose. Então, o fato de você tomar uma água com limão em jejum já vai melhorar muito, né? Uma outra dica que eu dou, muitas vezes, quando necessário, a pessoa repor a sua flora intestinal, né? Usar lactobacilos, né? Ou não só isso, alimentos fermentados, como kefir, como kombucha, natô, isso você já começa a repovoar, recolonizar a sua flora intestinal. E uma dica também que eu acho interessante é você também fazer bochecho com óleo de coco, né? Fazer um bochecho com óleo de coco é uma coisa interessante, porque ele é bactericida, fungicida, e você provoca uma limpeza aí da saúde bucal. Uma outra dica, tem pessoas que usam também, né, água saborizada, tem pessoas que mascam cravo, também uma coisa interessante, tudo isso você consegue disfarçar. Aí você me fala assim, poxa, pode Trident? Lembrando, pessoal, Trident vai quebrar o jejum e não vai ser uma coisa interessante para vocês, tá? Então, fora que também alguns chicletes, tem alguns corantes, não só isso também, tem alguns adoçantes que vão quebrar o jejum. Então, essas são umas super dicas, né? Porque o pessoal sempre pergunta essa questão da halitose, mas também compartilha da questão sua aí, da adaptação, né? Só complementando a outra parte aqui também da parte da fisiologia do intestino e da parte toda da cloridria, que também isso é muito importante, porque, bom, Caio, volta e meia, né? Volta e meia não, você vê que as pessoas usam cronicamente esses omeprazóis da vida e tem uma repercussão a longo prazo. Tem uma repercussão e não tem como você a pessoa virar refém disso pro resto da vida. Realmente o omeprazol, o pantoprazol, o pessoal está abusando muito e não estão lidando com a causa do problema. Isso que acontece, a pessoa produz pouco ácido clorídrico, não consegue digerir bem as proteínas, que vai levando a vários sintomas, inclusive a desbiose intestinal, porque o intestino não tem energia, né? Então, primeiro você tem que restabelecer a função digestiva, pode usar talvez enzimas digestivas que funcionam bem para ajudar a digestão. Daí tem o Dr. David Minkoff, famoso por... ele é vegetariano, ele criou uma proteína que ele disse que é a proteína perfeita, né? Ele criou um suplemento de aminoácidos essenciais que são 100% digeríveis. Sim. Como é aminoácido, passa direto do trato gastrointestinal para o intestino e absorve tudo. Então, você recupera a função intestinal decorrente desse consumo proteico, que muitas vezes as pessoas estão comendo menos porque o estômago não está funcionando bem. Então, a pessoa está tendo indigestão, está tomando omeprazol, daí começa a comer
pouca proteína. E o quadro vai se agravando mais e mais e mais. Gosto muito desses aminoácidos essenciais que tem o conceito do NNU de 99%. Né? Você tem esse aproveitamento de 99% que você não gera metabólicos, né? Você não gera metabólicos renais e muito menos fecais. Né? Você absorve 100%. É a mesma coisa que cair na corrente sanguínea e você já absorver 100%. Então, como tudo na vida, né, as pessoas têm essa evolução, né? Então, mas eu gosto de whey protein, tá? Mas existe coisa melhor do que o whey protein, que esses aminoácidos essenciais. E eu, particularmente, adoro usar isso, porque ele, se tratando de aminoácidos essenciais, tem triptofano, tem fenilalanina, e, de fato, são aminoácidos que ajudam na saciedade, controlar um pouco a questão da ansiedade. Então, são aminoácidos super bem-vindos. Eu uso uma estratégia muito legal aí, né? Apesar que isso quebra jejum, mas eu uso na janela de alimentação, tipo um pós-treino, ou, sei lá, a pessoa de fato, antes de dormir, toma isso, né? Então, tu fez isso em vários Antes de dormir, para aumentar a síntese de proteína durante Exatamente. É incrível, e é uma absorção muito rápida, é muito interessante para atletas, principalmente. 23 minutos. Tem problema de digestão. Porque é muito fácil de tomar. E agora eles estão vendendo, tem a cápsula, o líquido, misturado com MCT, e agora tem gosto de, não diria leite, mas tem gosto de whey, assim, um gosto assim, palatável. Sim. Assim, porque o whey realmente produz muito ureia, amônia, como você falou, tem 18% só de absorção. A carne já é melhor, tem 33%. O ovo tem 50%, na verdade, 48%, muito próximo. E os aminoácidos essenciais, 99%. Então, é muito interessante para atletas e para quem quiser, na verdade, mas não pode abusar, porque senão vai perder a nutrição dos alimentos, né? Os nutrientes do alimento. Perfeito, é isso mesmo. Eu sou fã. Isso aí, para mim, é uma coisa que eu prescrevo. E porque, por exemplo, né, já pegando o gancho, eu sei que o assunto não é só isso, mas vale a pena, né? Boa parte da população tem desbiose intestinal. Como é que eles vão absorver as proteínas? Então, isso aí, mesmo que a pessoa tenha desbiose intestinal, você tem um aproveitamento de 99%. Para idoso que não tem produção adequada de enzimas digestivas, é fundamental. Pacientes renais, pessoas que querem realmente, que já tem algum grau, né, de insuficiência renal, isso aí você não sobrecarrega o rim ou também a parte hepática. Então, isso aí é realmente um grande coringa. Para quem quer aumento de desempenho, quer ganhar massa magra, crianças, isso aí é muito bem-vindo. É um coringa, né? É um coringa esses aminoácidos essenciais, né? É ótimo, né? E quem vende o Dr. Minkoff, o Ben Greenfield tem também, é uma fórmula patenteada. E é uma assimilação, é a disposição deles que proporciona essa assimilação de 99%. Isso. É a disposição exatamente. Específica, e o pessoal acha que é só comprar na internet. Na internet aí não são a mesma coisa. O conceito é proporção equimolar dos aminoácidos, né? O conceito é esse. Você tem a proporção equimolar, que você tem um aproveitamento de 99%. Né? Exato. Maravilha. E falando do intestino, né? Você falou dos impactos deletérios do intestino. O jejum, voltando do jejum, o jejum repopula células-tronco do intestino. Fizeram estudos com ratos, jejum de 24 horas, para eles, que para ser humano é mais, é algo como 3 dias de jejum, repopulou as células-tronco no intestino. O sistema imune também, 50% dele é repopulado no jejum de 3 dias em humanos, no jejum de 2 dias, mais ou menos 30%. Então, eu acho que na questão do intestino, o jejum é incrível, não só o intestino, né? O intestino é só um exemplo só, né? Exatamente. O primeiro passo é não agredir ele, né, cara? O primeiro passo, comer comida de verdade, né? Evitar o máximo de coisas. E realmente, se você tiver a oportunidade de fazer esses jejuns mais prolongados, você vai dar um descanso para ele e deixa que o seu corpo sabe o que faz, né? Ele sabe que é uma máquina de engenharia perfeita, né? Aumenta aí a questão dos anticorpos, melhora tudo isso. E eu acho que vale a pena contar um pouco da minha experiência, cara, porque acho que histórias conectam pessoas, né? Então, assim, acredito que eu não sei se você já teve a experiência de ficar doente e fazer um jejum prolongado para ver se curava ou não. Você já fez ou não? Não, eu nunca precisei. Não. Mente não. Então o que aconteceu? Eu acho que vale a pena a experiência, né? Porque, por exemplo, né? O que a gente escuta, né, cara? Putz, se você está doente,
as doentes que eu falo assim, pegou um quadro viral, uma bactéria, uma coisinha simples assim, quem a gente escuta da nossa mãe, do nosso pai? Fala assim, não, ó, você tem que comer para ficar forte, né? Você tem que comer, senão você não vai aguentar. Mas o simples fato é o seguinte, né? Eu vou contar minha experiência, mas falando da fisiologia, né? Se você está doente, simplesmente você come, você está, de fato, colocando, seu corpo vai tirar a energia para combater essa infecção e vai direcionar para a parte da digestão, para a produção de anticorpos, de enzimas. Então, você está despendendo energias para isso. Então, de fato, não é muito recomendado você ficar comendo horrores, achando que vai ajudar para te dar energia. Não, não precisa. Bebe uma boa água, talvez um suco de limão, poupe seu sistema digestivo, poupe seu sistema endócrino, que ele sabe. Legal, eu lembrei agora que já aconteceu, todo mundo, na verdade, quando você... Sim. Eu fiquei doente, na verdade, 2 vezes. Eu, como sou surfista, viajava, pelo menos. Exatamente, Daí fui para Nicarágua, para o Panamá. No meu caso foi exatamente isso. Exatamente, daí teve infecção. Exatamente. Decorrente de, eu não diria nem que é da condição dos alimentos, higiênica e nada. Foi decorrente ao excesso de surf e a sobrecarga do sistema imune, porque o corpo fica praticamente desidratado e cansado. Lógico. Porque eu fui surfar numa praia lá na América Central. Sim. E fiquei 5 horas surfando, num calor de 36 graus, peguei uma trilha de 2 horas para chegar lá, e na hora de voltar, o taxista ainda chegou 1 hora atrasado. Eu fiquei cozinhando no sol lá esperando. Ou seja, eu fiquei num calor de 36 graus, 8 horas ou mais sem beber água, já surfando todos os dias, 5 horas por dia, cansado, já carregado. Ainda fui dormir num quarto, numa kitnet com um monte de amigo, que naquela época a gente era um moleque, né, 19 anos de idade, todo mundo dormindo no beliche, num calor insuportável, num cubículo. Aí o que acontece? Acorda doente no dia seguinte. Lógico. Eu lembro que eu fiquei 4 dias sem comer, dessa vez, porque justamente o corpo pede, né, que você passe o jejum para curar. Você não tem fome por um motivo, você não consegue comer, senão você vomita. Exatamente. O meu caso também é exatamente. Se o seu corpo está falando, peraí, não coma nada, por que você está querendo insistir? Né? Então, o meu caso foi que eu viajei para Bali, acho que não sei se você teve a oportunidade de surfar lá, né? Eu quase morri em Bali, mas é outra história. Fala aí. Depois você me conta nos bastidores. Eu fui para Bali, fuso horário, aquela jet lag, pronto, acabou, né? Minha imunidade foi para baixo, peguei uma infecção e fiz 36 horas de jejum para realmente... Eu coloquei de fato em prática, que eu falei, cara, um dia quando eu estiver doente, porque dia a dia é difícil ficar doente, mas quando você foge da rotina, jet lag, alimentação, voo, enfim, uma série de coisas, aconteceu que eu tive essa infelicidade, 36 horas de jejum, você acorda zero, não tem como, né? Você bota o seu melhor remédio, a sua melhor cura para tratar e combater qualquer infecção, né? Exato, só tem que voltar comendo aos poucos, né? Exatamente. Então, da realimentação, porque o estômago fica desacostumado, e se você, na verdade, é natural, você não tem nem fome. Então, naturalmente, você come um pouquinho, você fala, nossa, já sente uma sensação diferente, uma dorzinha aqui, daí vai passando aos poucos, vai voltando ao normal. Exatamente, muito bom. Então, assim, sistema imune realmente é igual a realmente você praticar jejum, né? Você quer melhorar a sua imunidade, é praticar jejum, sem dúvida nenhuma. Beleza, doutor. Maravilha. Eu acho que já deu para falar bastante. Se eu começar a contar minha história aqui de Bali, a gente vai longe. Nossa, imagina. Mas foi aonde isso? Foi em qual praia lá? Eu fui 2 vezes para Bali. Já fui em 2014, fui em 2018. Mas a última vez, eu fiquei numa ilha lá de Grajagan, né? Na Giland. Uhum. E lá você está isolado, né? Você só tem acesso com barco. E, resumindo, me cortei. Mas um cortezinho assim ridículo, só que o problema é que era no pé. Surfista, em Bali, se corta o tempo todo, né? Corta aqui, corta ali, toda a queda que você surfa, se corta. Mas dessa vez foi no pé. Então, no pé é uma parte sensível, porque sempre você anda, né? Bate, enfim. Daí nunca cicatrizou. Demorou 2 semanas para cicatrizar, e quando começou a cicatrizar, a última coisa que eu lembro, eu estava entrando no hospital numa cadeira de roda desmaiado.
Nossa, você teve uma infecção local ali de pele e tudo, né? Não, é uma infecção local que virou sepsis generalizado. Generalizado. Então, praticamente, mas pegou mesmo a bactéria, o sistema imune estava lutando e tal, mas pegou mesmo quando eu cheguei aqui em São Paulo. Entendi. São Paulo, daí logo eu fui internado no Einstein aqui. Antibiótico venoso. A minha vida. É. E teve a infelicidade de fato aí, né, cara? Mas isso são coisas que acontecem, né, cara? Isso é de aprendizado, mas o importante é que você tá saudável, com certeza, né? Não, com certeza. Eu fui 4 dias entubado, 21 dias, Que isso? 14 na UTI. Eu fui buscar adrenalina lá em Bali e achei adrenalina. Que isso, cara? Foi sério mesmo, né? Achei adrenalina no hospital. Uhum. Mas essas histórias ficam para a vida, né, cara? Com certeza. Pô, maravilha, doutor. Show de bola. Então, você quer deixar o seu contato aí, Instagram, novamente, pro pessoal? Acho que bastante Bom, seguir. pessoal, eu tenho a gente tem um curso online, né? A gente tem uma comunidade, acho que vale a pena a gente falar, que chama Milagre do Jejum, né? E o nome é bem intuitivo, vamos falar assim, porque quem vive o jejum sabe os milagres que ele proporciona no seu corpo, e realmente é um nome que acho que é muito próprio para isso. Então, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Dr. Wesley Schunk, né? E também tem essa comunidade chamada @Milagre do Jejum. Só que também, para quem quer conhecer um pouco mais o jejum, quiser vivenciar, praticar, além de dar essas informações, eu também tenho cursos online, né, a respeito do que é o Milagre do Jejum. A gente fala o passo a passo, como deve ser feito, e de fato as pessoas que estão lá não só querem a questão do emagrecimento, mas querem melhorar o estilo de vida propriamente dito, né? Então o jejum é muito mais abrangente. O que eu falo para todo mundo que a consequência é perda de peso, né? Então, de fato, você consegue ter vários e vários benefícios. Então, para quem se interessar, tenho aí a comunidade Milagre do Jejum, tem um curso online, tá? Também se chama Milagre do Jejum. E eu atendo aqui em Vila Velha, que estou falando no atual momento, e também atendo em São Paulo. E é isso aí, pessoal. Foi top demais falar com você, Caio. E, cara, prazer, parabéns pelo brilhante trabalho que você faz. Obrigado pela oportunidade de estar falando aí de um assunto que, para mim, é uma coisa que eu vivencio diariamente. Te falo que 95% dos pacientes que me procuram é a respeito do jejum, então as pessoas já vêm buscando o jejum. E todo esse trabalho que a gente fala de divulgar, de fato, as pessoas já vêm melhor preparadas, né? Apesar de que ainda existe um tabu, uma crença muito grande, mas elas já vêm preparadas porque escutou através de uma live sua, através de um outro médico, pelo menos se interessou em saber o que é o jejum, saber o que é low carb, saber da dieta paleo, de uma série de coisas. Então, é isso que realmente a gente está aqui, para passar a informação correta, com base científica, e não só isso, né? As pessoas terem resultados, realmente terem vários benefícios. Valeu, doutor. Fenomenal. Show de bola. Isso aí. Vou deixar todas as informações aí no link. Beleza, pessoal? Valeu, cara. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, boa noite.